Muito bom dia, 11 horas 45 minutos, Jornal da Câmara desta quinta-feira, 2 de agosto. Começando, na edição de hoje a gente vai acompanhar o que aconteceu ontem na inauguração do Centro Local de Emissão de RG. Além disso, a gente vai falar também, já afinal de contas, hoje é o último dia para a primeira prestação de contas dos candidatos. A gente vai acompanhar também que aumentou e muito o número de eleitores jovens, aqueles entre 16 e 18 anos. Tem também notícias do esporte, inclusive o lançamento oficial do calendário que envolve o estado de São Paulo na Copa do Mundo de 2014. O secretário da Saúde está chegando aqui para falar sobre a primeira confirmação de óbito envolvendo a gripe H1N1, a gripe A. Tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara, que está no ar. Jornal da Câmara começando e a gente acompanha uma matéria que a Vera fez ontem. Aconteceu o lançamento oficial, a solenidade de inauguração do Centro Local de Emissão de RG, que a gente havia falado alguns dias atrás aqui no estúdio com o Dr. Vanderlei Vendramini. A cerimônia foi ontem e a Vera esteve lá, a gente vê agora. A Delegacia Seccional de Jaú apresentou ontem o Centro Emissor de Cédulas de Identidade, o RG, que funcionará no mesmo prédio do setor de identidade na rua Paissandu, número 1000. Entre as autoridades presentes estavam o comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o tenente-coronel Reginaldo de Souza Braga, e a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Jaú, doutora Isabel Martinhago. Entre os membros do Poder Executivo de Jaú, o secretário de Relações Institucionais, Celso Pacheco Filho, o chefe de gabinete, Ricardo Bagaiolo, e representando o prefeito, o assessor jurídico, doutor Gustavo Chiosi Filho. O diretor do DEINTER 4 de Bauru, Dr. Benedito Valencisi, falou à equipe da TV Câmara sobre mais esse serviço prestado à população. Antes, esse documento era expedido centralizado em Bauru e hoje, graças a essa descentralização, então todas as delegacias seccionais irão fazê-lo. Isso proporciona maior rapidez, um atendimento por excelência, um atendimento de qualidade, onde as pessoas darão o ingresso, o pedido e dentro, em breve, 2 e 3 dias no máximo, esse documento estará pronto e entregue para o solicitante. A implantação desse centro emissor de RG aqui em Jaú é um trabalho que vem há quanto tempo? Desde que assumimos o departamento há um ano, já havia essa pretensão, porque nós víamos uma falha em centralizar tudo na cidade de Bauru, naquela seccional. E nessa descentralização, nós vimos na época essa possibilidade de melhora do atendimento, que é o que a sociedade merece. E em contato com os seccionais, foi possível, graças ao trabalho deles, a instalação desse centro emissor. Esse centro emissor de RG vai agilizar também o serviço da polícia? Não tem dúvida, de uma forma geral, porque a polícia também faz pesquisas, uma série de situações em que examinamos a impressão digital, enfim, uma série de pesquisas que antes tínhamos que encaminhar para São Paulo. E agora não, essa pesquisa é feita de imediato aqui na cidade, aqui na seccional. O diretor falou também da importância dos órgãos públicos prestarem serviços de qualidade à comunidade. Isso faz parte de um trabalho que é desenvolvido pela Polícia Civil, tendo em vista o melhor atendimento à população. Porque quem paga o nosso salário é a sociedade, é a população, é o nosso patrão, é o nosso rei, é o nosso senhor. Então nós temos que dar a essa população todo o atendimento necessário e não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. A juíza de direito corregedora da primeira vara criminal de Jaú, doutora Karina Luqueta Carrara, elogiou o trabalho do delegado seccional titular, doutor Carlos da Rocha Silva. Quero render minhas homenagens e minha gratidão para o recente comando da Polícia Civil nesta região de Bauru, especialmente em Jaú. E de lá para cá, os nossos contatos, especialmente o contato do Judiciário com a Polícia Civil de Jaú, tem se estreitado cada vez mais. E eu tenho observado um empenho
sobre-humano para que se vença o excessivo volume de serviço que todos nós, agentes públicos, enfrentamos diariamente na labuta do dia a dia. Sabemos da deficiência, isso em nível de governo, seja em nível federal, seja em nível estadual, municipal, até por conta da burocracia da administração pública como um todo. Nós sabemos da dificuldade em se conseguir pessoal, com a devida qualificação, com a qualificação que a atribuição necessita. Nós sabemos da burocracia para contratos. Ainda eu brinquei com o Dr. Gustavo no início da manhã, dizendo que, às vezes, a gente acaba colocando a carroça na frente dos bois, ou seja, muitas vezes nós conseguimos o prédio, não conseguimos funcionário. Eu, por exemplo, estou tentando instalar o setor de penas alternativas, já conseguimos o prédio, mas não conseguimos o restante. Então, tem sempre toda essa burocracia, nós sabemos disso, dessas dificuldades burocráticas, dessas dificuldades legais, mas, tirante tudo isso, o que tem me confortado, e mais do que isso, tem me deixado cada vez mais incentivada no desempenho do meu trabalho, é o hercúleo empenho do senhor, Dr. Carlos, e, claro, sob a batuta do tão brilhante que nós sabemos, Dr. Valencise. Segundo a doutora Paula Bressan, juíza de direito da Primeira Vara Civil de Jaú e coordenadora do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o órgão também fará emissão de documentos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, conseguindo inaugurar esse centro emissor. Há bastante tempo eu venho tratando com o Dr. Carlos, nem havia bem chegado em Jaú, e eu já vim até aqui conversar com ele, porque nós estabelecemos uma parceria com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos aqui de Jaú, que na verdade é um órgão pioneiro, Nós somos o 4º apenas do estado, e lá nós vamos colocar um posto para colhermos os dados das pessoas e encaminharmos para cá também, para a gente conseguir fazer essa emissão do RG também num ponto diferenciado, que é no centro da cidade. Que lá também a gente está colocando a emissão do CPF, da carteira de trabalho, além de ter todo esse serviço do judiciário que está sendo prestado. A juíza falou também de sua viagem a São Paulo, dia 31 de julho, para tomar posse como membro do Conselho do Núcleo de Conciliação e Mediação do Estado de São Paulo. Gostaria até de contar em primeira mão para todo mundo que, em razão do trabalho que a gente desenvolveu aqui em Jaú, com a parceria da Polícia Civil, instalando o RG, que não há nenhum outro centro judiciário que vai se instalar o RG desde já. Ontem eu estive em São Paulo e eu fui tomar posse com o presidente do Tribunal de Justiça, que eu fui convidada para integrar o núcleo que coordena todos os centros judiciários do Estado. E isso graças à ajuda da Polícia Civil também, com a colocação de um posto lá no nosso centro. O responsável pelo centro emissor de RG, Dr. Vanderlei Vendramini, falou dos motivos que levaram à implantação do serviço. Entendendo a situação e querendo colaborar com os munícipes de Jaú e região, a Delegacia Seccional de Polícia envidou esforços junto ao DI Inter 4, que entendeu também a necessidade da instalação no centro emissor e também, por sua vez, envidou esforços junto à administração superior. Então, tudo teve início com a luta da Polícia Civil de Jaú para que hoje se torne realidade a instalação do centro emissor. O centro está pronto para emitir a primeira via da cédula de identidade e segunda via também, se precisar. Correto, tanto primeira quanto segunda via. A primeira via para os interessados que sejam maior de idade, a gente lembra que ela é feita todas as pesquisas em São Paulo. Então, tanto no Poupa Tempo, assim o é. Posteriormente, com as pesquisas realizadas em São Paulo, é remetido para Jaú, onde é impressa o RG. A meta é emitir o RG em quanto tempo? Inicialmente, para as segundas vias e para a primeira via de adolescente, a meta inicial é de 1 semana. Todavia, é uma fase transitória ainda de adequação para que nós possamos, num breve futuro, reduzir esse prazo de espera. Muito bem, tá aí então o lançamento do centro local que tira RG, emissão de RG para a população da cidade e também daqui da região abrangida pela seccional de Jaú.
Além de quem não tem RG precisa fazer segunda via, alguns casos como esse aqui, ó, mostra aqui, Beto, o que nós pegamos. Esse aqui, ó, para quem conhece, é o Carlos Martins, conhecido como Carlinho VHS, e ele não tem o dígito no RG. Isso também pode ser resolvido aqui no centro local de emissão de RG. Parabéns mais uma vez à Polícia Civil de Jaú, né, ao Dr. Carlos, ao Dr. Vanderlei e ao Valencise, que vai ser eternamente delegado dessa cidade. Vamos falar agora rapidinho de eleição, afinal de contas hoje termina o prazo para a primeira entrega da prestação de contas dos candidatos. Vamos ver. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu apenas 24% do total das prestações parciais de contas de campanha. Mais de 450 mil balanços contábeis devem ser entregues até 2 de agosto. A preocupação do TSE é de que a maioria deixe o envio para a última hora, o que poderá causar um congestionamento na rede. As informações devem ser encaminhadas pelo sistema de prestação de contas. Os relatórios parciais precisam discriminar as doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para o financiamento da campanha eleitoral e os gastos realizados. Caso os candidatos e partidos não apresentem os relatórios parciais, a Justiça Eleitoral vai divulgar os saldos financeiros a débito e a crédito dos extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras. Durante a campanha, os doadores e fornecedores também podem informar a Justiça Eleitoral sobre as doações que fizeram. Todas as informações serão utilizadas para subsidiar a análise das prestações de contas de campanha eleitoral e serão encaminhadas à Receita Federal para exame de regularidade. A segunda prestação parcial de contas deverá ser entregue até o dia 2 de setembro. As contas finais de campanha deverão ser enviadas à Justiça Eleitoral até 6 de novembro. Tudo bem, então termina hoje. Atenção aos candidatos, né, que ainda não prestaram contas, a primeira prestação de contas das eleições deste ano. E estamos aqui no estúdio recebendo o secretário da Saúde, doutor Abdallah Atik. Doutor, bom dia, obrigado pela visita mais uma vez. Bom dia, Bona, é um prazer sempre estar com vocês e a população de Jaú também. Infelizmente hoje não é para falar uma coisa agradável, né, afinal de contas a cidade registrou o primeiro óbito decorrente da gripe H1N1, né, doutor? Correto. Desde quando começou a gripe H1N1, nós não tínhamos tido nenhum óbito. Infelizmente, esse caso veio a acontecer em Jaú, que nós estamos isentos, né, numa pessoa de 67 anos, um senhor... Que já fazia parte do grupo de risco, do grupo, né, de risco, e também tinha cardiopatia. Então, dois riscos para uma pessoa só. E que, infelizmente, não tinha sido vacinado, né? Ele recebeu, até onde a gente sabe, ele recebeu todos os atendimentos que eram possíveis, né? O tratamento todo que era possível, mas como o senhor bem disse, ele, por fazer parte de grupo de risco, 2 grupos de risco, não tinha tomado a vacina. Pelo menos é o que se consta, eu não vou afirmar, o que se consta é que ele não havia tomado. O porquê eu não sei explicar, mas foi deixado à disposição nos postos de saúde, né? Divulgado pela imprensa, por vocês aqui. É uma pena, a gente sente pela família também, se condói por eles, porque é um cidadão da nossa cidade, de qualquer outro lugar, mas aconteceu, infelizmente aconteceu. Secretário, a Secretaria continua atenta a postos e monitorando tudo o que está acontecendo em relação à gripe H1N1, né? Sem dúvida, a gente está aqui correndo bastante a respeito disso, nós estamos fazendo o que se chama de vigilância. Você vê que Jaú ainda, graças a Deus, ainda não tem um surto nem epidemia. Epidemia é pior, surto menor. Então, nem epidemia, nem surto nós não temos. Nós temos 5 casos dos que foram notificados, que foram um total de 20, 5 casos confirmados como gripe H1N1. Como eles estão em diferentes pontos da cidade, então a gente pode dizer que o vírus realmente está circulando na cidade. Só que, como toda e a grande maioria da população foi vacinada há 2, 3 anos atrás, então essas pessoas, de uma certa forma, já têm resistência. Aqueles que não tomaram vacina, esses têm um pouco menos, têm resistência menor, e aqueles que já tomaram a vacina, mas que pertencem aos grupos de riscos, devem ser revacinados e ainda vão continuar sendo revacinados, porque foi estendida agora a vacinação.
Amanhã à tarde, provavelmente, a gente receba mais uma carga de vacina, em torno de 900, que vão ser colocadas nos postos a partir, se der no fim da manhã à tarde, no máximo segunda de manhã já estão nos postos. Certo, doutor. Até uma pergunta enviada pela internet. Quanto tempo dura no organismo da pessoa a vacina? Quando a pessoa toma a vacina, ela tem validade de quanto tempo? Ela tem validade perene, só que com o tempo, a pessoa quando toma a vacina, ela não tem nenhum anticorpo. Ela toma, ela começa a produzir anticorpo, ele estabiliza e depois ele começa a declinar. Então, quando começa a declinar, se a pessoa é de um grupo de risco, ela toma uma segunda dose, então ela torna a subir rapidamente. Agora, se a pessoa toma a primeira vez, ela demora em torno de 14 dias para começar a funcionar. 14 a 30 dias, aí então já está funcionando. Uma criança que tem uma imunidade menor tem que tomar 2 doses até 3 anos de idade, porque a imunidade dela é menor, produz menos anticorpos, então ela toma uma dose, sobe, toma a segunda dose, chega no patamar de proteção. Aí então aquilo cai, essa criança de menos de 2 anos, então, que não tomou da outra vez, é contemplada agora para ver se ela então faz a sua imunidade. É aqueles grupos mais idosos, as gestantes, os profissionais da área de saúde têm um contato direto e que tem, às vezes, uma deficiência também de imunidade. Essas pessoas foram as contempladas e aqueles cardiopatas, hepatopatas, que é doença de fígado, de diabetes, pressão alta, quando indicado pelo médico, então, com uma carta do médico também, eles recebem essa vacina para aumentar a sua imunidade. Ou seja, essas novas doses que estão chegando na cidade vão continuar sendo destinadas para esses grupos de risco? Só para os grupos de risco. Ou seja, vou eu aqui, né, insistir para você, porque quem faz parte desses grupos de risco sabe, né, o problema que tem e que enfrenta. Então, tá aí, todos os postos de saúde, né, vamos pedir para o pessoal ir se vacinar, porque senão... geralmente, como aconteceu infelizmente aqui na cidade, as primeiras mortes vêm dessas pessoas que participam desses grupos. Infelizmente. Né? Os outros 4 casos que tivemos de gripe, então tivemos 5 casos. Esse senhor veio a falecer. Os outros 4 casos, inclusive uma senhora que não estava bem, nós tivemos no último programa falando, inclusive sobre isso, ela teve alta, tá boa. A gente tem até que elogiar a equipe da UTI da Santa Casa pelo atendimento que eles têm dado. Você vê que uma pessoa, quando dá para se salvar, a equipe médica está lá postos para fazer o tratamento. E aqui não deu para salvar porque, infelizmente, talvez a imunidade dela tivesse muito baixa, não dá para a gente afirmar. Mas é decorrência disso mesmo, é uma pena, né? Então tá certo, doutor. Eu queria agradecer ao senhor pelas informações, reforçar o pedido para o pessoal que faz... Claro, fica à vontade, mas só reforçar o pessoal que faz parte do grupo de risco e ainda não foi se vacinar, né? Correto. Os postos de saúde estão à disposição. Aí vem a pergunta, que eu gostaria até, usando o papel de jornalista. E se uma pessoa agora que não está no grupo de risco pegar uma gripe desse tipo, uma suspeita? Então nós temos o Tamiflu, que é o remédio que protege contra a doença. Então ele está à disposição na Secretaria de Saúde quando indicado pelos médicos, com carta. Uhum. Com carta. Que então, foi aquilo que a gente falou aquela vez, que não adianta sair dando Tamiflu para todo mundo. Não pode, né? Não pode. Mas nós temos, então, das 7 da manhã até as 11 da manhã, lá só na Secretaria de Saúde, outros postos não tem. Só na Secretaria. E das 13 às 17, durante segunda a sexta-feira. No final de semana ou depois das 5 da tarde, só na Santa Casa. Certo. Então, só na Santa Casa. Então, e assim, com a prescrição médica, né? Só com prescrição médica. Sem prescrição, de jeito nenhum, não vai tomar. O complicado é que daí a pessoa, boa parte, né, uma parte da população, tem qualquer tipo de gripe, né, já acha que está... Resfriado. Né? Exatamente. Não é a gripe suína. Então, tem que haver um pedido médico. O médico vai fazer uma suspeita, o diagnóstico suspeito, e ele vai pedir se ele achar que deva ser feito. Eu estava lendo ontem na internet, só para a gente encerrar, secretário, que é assim, um dos principais sintomas para a identificação é assim, a febre imediata e alta. Muito alta. Né? Não é aquela febre... Que vai subindo devagar, ela já começa alta. E vou falar, eu fui ler porque ontem eu estava com febre, né? Aí eu já fui lá ler, eu falei, meu Deus do céu, pronto. Mas não é. Não é assim, tem que ter febre muito alta, uma dor de garganta muito grande, dores no corpo muito intensas, uma tosse seca chata, muito chata, e um mal-estar muito grande e, às vezes, falta de ar. São todos esses sintomas juntos ou não? A falta de ar é um pouquinho posterior.
Mas os primeiros sintomas de febre alta, dor de garganta muito intensa, dor de cabeça muito intensa e dor no corpo muito intensa, se a pessoa não fica em casa, ela procura logo, porque a dor é muito forte. Então, esses casos são aqueles de gripe H1N1. As outras gripes comuns, como por exemplo o resfriado também, dá produto de tosse com catarro, produtiva, coriza mais intensa, que não é o caso da gripe H1N1. Certo. Aliás, tem mais uma pergunta aqui que eu já estava esquecendo. Enviaram pergunta falando dessa gripe H3N1. O senhor estava falando que ela é uma gripe sazonal. Isso, chamado gripe sazonal. Alguns casos desses daí que foram colocados como gripe H1N1, dos notificados, 2 casos vieram como gripe sazonal. Esses casos não tem nenhuma preocupação. É gripe? É uma gripe comum que dá todo ano. E por isso é que se fala que gripe era doença de rico antigamente, mas não é. Todo mundo pega, tá vendo aí que não é qualquer um, todo mundo pega. É que todo ano dá. Agora, de vez em quando o vírus tem uma mutação, ele muda para uma espécie como essa agora, muito virulenta, muito violenta. Então, esses aí é que dão essa pandemia, essa coisa no mundo todo, que é pandemia quando é no mundo, epidemia quando é num lugar, né? Então, dão esses problemas de morte em vários lugares do mundo. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas informações sempre muito importantes aqui para a população. Estamos à disposição e sempre à disposição na secretaria também. Tá certo. É só pedir para o senhor aguardar aí. Vamos ver agora, o Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço e mostrou que aumentou e muito o número de jovens na faixa dos 16 aos 18 anos que querem votar nas eleições desse ano. Os números refletem o aumento do interesse e da participação do jovem no processo eleitoral. Levantamento do TSE mostra que estão aptos a votar no pleito de outubro quase 3 milhões de eleitores de 16 a 17 anos, idade em que o voto é facultativo. Os dados revelam um aumento de quase 600 mil em relação às eleições gerais de 2010. O aumento é resultado do projeto Jovem Eleitor, desenvolvido pelo TSE em parceria com os tribunais regionais. Diversas ações e campanhas são voltadas a conscientizar e incentivar a participação dos jovens nas eleições. Muito bem, tá aí então a informe da Justiça Eleitoral e bacana ver a molecada, né, se interessando por política. Então você só precisa votar direito, hein, pelo amor de Deus. Nada de fazer o que vocês fazem no final de semana, no dia da votação. Agora vamos continuar falando a respeito do mundo político. Afinal de contas, o Estado de São Paulo lançou as 20 cidades que vão concorrer, estão pleiteando ser subsedes, né, receber times de futebol nos seus centros de treinamento. Vamos ver. Olha, ficamos muito felizes com a divulgação hoje do catálogo dos centros de treinamento do Comitê Olímpico Local, do COL. Dos 54 centros de treinamento, 20 aqui no estado de São Paulo, que mostra a boa infraestrutura do estado, seja na área de esporte, seja de logística, aeroportos, rede hoteleira, e nós temos muita confiança de que esse número vai crescer. O catálogo não está fechado ainda, ele terá ainda outras edições, e eu não tenho dúvida de que nós teremos outros importantes centros de treinamento com hotéis, com a rede hoteleira junto, para oferecer as seleções do mundo todo. São 32 seleções de futebol, algumas podem escolher mais do que um centro de treinamento, nós podemos ter mais de 32 no Brasil, e acho que São Paulo pode oferecer as melhores condições para recebê-los bem, com a hospitalidade, a infraestrutura, a logística e o calor humano aqui dos brasileiros de São Paulo. Governador, o que o senhor mais está preocupado nesse momento com essa questão de aeroportos, transporte, segurança? Olha, eu acho que primeiro dar uma outra boa notícia, que é o financiamento da agência Desenvolve São Paulo, com juros de 2%, 2 anos de carência, 10 anos para pagar, 2% mais o IPC. Liberamos 300 milhões para financiamento, seja para o setor privado, construção de hotéis, pousadas, reformas, equipamentos, ampliações, sejam centros de treinamento, e também para o setor público, para os municípios. O gargalo mais preocupante é aeroporto, mas eu diria que as notícias são boas. Tanto Viracopos quanto Cumbica
foi feita a concessão para a iniciativa privada. Portanto, tem muito mais agilidade agora para poder fazer os investimentos, seja em estacionamento de aeronaves, ampliação de pista ou terminais aeroportuários. Então, acho que está bem encaminhado. Então tá aí, ó. O Veidson estava falando agora, o governo do estado vai liberar, se já não liberou, uma linha de crédito especial para que essas cidades façam as adaptações que ainda sejam necessárias. Aqui na região de Jaú, a gente não tem nenhuma cidade que, por enquanto, se candidata a ocupar esse posto de receber seleções para treinamento. Aqui por perto temos Araraquara e Ribeirão Preto, que já tem os estádios, por exemplo, no padrão FIFA para treinamento. Jaú podia tentar entrar nessa linha de crédito aí, né? Dar uma ajeitada no 15 de Jaú, uma melhorada na rede hoteleira. Teve requerimento essa semana querendo fazer aeroporto em Nuperosa ou desapropriar o aeroporto do Morro Vermelho, né? Quem sabe alguém vá atrás aí e consiga se encaixar nessa verba especial suplementar destinada para todo esse aperfeiçoamento da infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014. Outra coisa também, o estádio do 15 de Jaú poderia ser melhor aproveitado, por exemplo, para shows, né? E, bom, é isso, acabamos. A edição de hoje do Jornal da Câmara fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, ao vivo, às 11h30 da manhã. Agora a gente volta com a TV Alesp e à noite segue a programação da TV Câmara. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, pessoal!